Ok, vamos lá. Anos 60, a África conquista sua independência política. Uma era de otimismo, certo? Mas e a prosperidade econômica? Por que ela não veio junto? É essa história, complexa e fascinante, que a gente vai desvendar aqui. E entender essa questão é, assim, fundamental para sacar a África de hoje. A gente vai fundo nas raízes de um paradoxo que, de verdade, moldou o destino de um continente inteiro por décadas. Então, para começar a entender o presente, não tem jeito, a gente precisa dar um passo atrás. Olhar para o que foi deixado para trás pelas potências coloniais. É aqui que a base de tudo foi construída. A lógica era bem simples, na verdade, e bem cruel. As economias coloniais foram feitas para uma coisa só: extrair recursos para beneficiar a Europa. Pensa numa via de mão única. Riquezas como ouro, diamantes, cacau, tudo era extraído e mandado embora. E o que ficava? Quase nada para desenvolver a indústria local, sabe? Para criar um mercado interno forte. E aí o resultado disso é o que a gente vê aqui. Fronteiras desenhadas sem lógica, comunidades separadas e economias que dependiam de um, talvez dois produtos. Isso é um perigo enorme. Qualquer oscilação no preço mundial desses produtos, pronto, podia quebrar o orçamento de um país inteiro, assim, da noite para o dia. Beleza, agora a gente avança um pouco no tempo, décadas de 70 e 80. Foi aí que essa fragilidade toda, essa herança colonial, virou uma bola de neve e explodiu numa crise gigantesca de dívida externa. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita, literalmente. De um lado, a crise mundial do petróleo fez o preço de tudo que eles precisavam importar disparar. Do outro, o preço do que eles vendiam para o mundo despencou. A conta simplesmente não fechava. A receita caiu em queda livre. E aí, os empréstimos internacionais pareceram a única solução. Só que esses empréstimos vieram com juros altíssimos, sabe? Termos que eram muitas vezes predatórios. E para conseguir esses empréstimos, o FMI e o Banco Mundial exigiam os chamados programas de ajuste estrutural. No papel, a ideia era estabilizar a economia, mas na prática, significava cortes violentos em gastos públicos. Saúde, educação, tudo foi cortado. As consequências para a população foram assim devastadoras. E isso aqui resume perfeitamente o ciclo vicioso que se formou. Era uma armadilha. A crise batia, os preços caíam, o país pegava um empréstimo para fechar as contas. Só que a maior parte do dinheiro que entrava já ia direto para pagar os juros da dívida. E para pagar a dívida antiga, precisava de um novo empréstimo. Era uma bola de neve sem fim. É fácil olhar para isso e pensar em números, em gráficos, em planilhas. Mas a verdade é que o custo humano dessa crise foi brutal. O impacto na vida de milhões e milhões de pessoas foi real e devastador. Pensa só neste contraste. De um lado, um legado de conhecimento. Lugares como Timbuktu, que já foram um centro global de aprendizado, uma referência para o mundo. Do outro, uma crise moderna, onde o dinheiro que deveria ir para a educação, para construir as Timbuktus do futuro, era desviado para pagar a dívida externa. É um paradoxo doloroso. E a mesma coisa com a riqueza. A história nos conta sobre governantes com riquezas lendárias, como Mansa Musa, um potencial de prosperidade absurdo. Mas na era da crise, o que a gente viu foram políticas de austeridade que só aumentaram a pobreza e a desigualdade. O fardo da dívida simplesmente esmagou esse potencial. Essa citação resume tudo, né? A necessidade de pagar a dívida externa acabou reforçando a influência de fora, recriando padrões da era colonial. No fim das contas, a dependência econômica continuou, só que com uma nova cara muito depois da independência política ter sido conquistada no papel. Mas, e isso é muito importante, essa não é só uma história de crise, é fundamentalmente uma história de resiliência. Porque no meio do caos, as pessoas, as comunidades e as nações não ficaram paradas. Elas reagiram, encontraram formas criativas e poderosas de resistir e de se reerguer. E o mais incrível foi ver como essa resposta veio de todos os lados. Não foi só coisa de governo, não. A gente está falando de cooperativas locais, lá na base, organizando a economia rural. De movimentos pela integração regional, como a União Africana, até a pressão internacional com campanhas como a Jubileu 2000 pedindo perdão da dívida, e, claro, o ressurgimento da cultura como uma força. Exato! O renascimento da cultura foi, uma ferramenta poderosíssima. A música, a medicina tradicional, a arte, tudo isso foi redescoberto e celebrado. E isso não serviu só para fortalecer a identidade das pessoas, a união das comunidades. Também virou uma fonte de recuperação econômica, gerando renda com turismo, com a exportação de cultura. Ok, e hoje, como essa história continua? Vamos dar uma olhada nos desafios atuais e, claro, nos sinais de esperança que apontam para o futuro.
É interessante ver que os desafios mudaram de cara, mas a essência de alguns deles permanece. A dívida histórica com instituições ocidentais ainda pesa. Mas agora surgem novos debates sobre neocolonialismo, com empréstimos gigantes para a infraestrutura vindos de outras potências. E além disso, a vulnerabilidade aos preços das commodities continua, e agora se soma a isso o impacto brutal das mudanças climáticas. A luta pela soberania econômica de verdade ainda não acabou. Mas apesar de tudo isso e dos obstáculos que continuam aparecendo, os sinais de otimismo são muito claros. Eles vêm da diáspora africana, da inovação tecnológica que pulsa no continente e, principalmente, dessa profunda história de superação. No final, é essa resiliência que inspira confiança. Essa capacidade de inovar, de se adaptar e de seguir em frente é, sem dúvida, a maior força para construir o futuro. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como que as lições de um passado tão resiliente podem ajudar a construir um futuro econômico que seja de fato mais próspero e independente? É uma reflexão essencial. Bom, se essa análise toda despertou a curiosidade e a vontade de ir mais fundo na história e no legado riquíssimo do continente africano, o convite está feito para continuar essa jornada com a gente. A gente está sempre trazendo análises como essa sobre temas globais importantes. Então, se esse conteúdo foi útil, se abriu novas perspectivas, a melhor forma de apoiar é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Assim, mais pessoas descobrem esse trabalho e a gente continua essa conversa. Clica lá e se junta à nossa comunidade.